Olá! Hoje a gente vai bater um papo com a Grace e com a Priscila sobre o boneco Waldorf. Vou deixar um tempinho aí pro Instagram e achando e avisando vocês. Desligar as minhas notificações aqui para não ficarem me atrapalhando. Prontinho. Vamos conversar sobre o que é pedagogia Waldorf, o que é boneco Waldorf, o que torna um boneco ser considerado um boneco Waldorf, os materiais que a gente usa, a intenção da pedagogia quando propõe esse brinquedo, o que a gente produz hoje que é e o que não é Waldorf, o que tem a ver de técnica artesanal com boneco Waldorf. Como é que a gente define o que é um boneco Waldorf, né? Qual é o caminho? Existe uma falta de conhecimento muito grande, né? E a gente se depara com essas coisas, quem já está há mais tempo, quem tem uma vivência mais atuante dentro da pedagogia, se depara com algumas coisas que estão fora de um contexto, né? Que acaba passando uma informação meio errada. Então a gente se reuniu um pouquinho aqui para dar os nossos 2 tostões, né? Falar um pouco sobre o nosso conhecimento, falar um pouco sobre o que a gente sabe, o que a gente observa e tentar, na verdade, com isso, passar cada vez mais conhecimento e informação para as pessoas, tá? Acho que as meninas já chegaram. Boa tarde, Delisa. Deixa eu achar elas aqui. Ele muda as coisas, né? De lugar. Entrar ao vivo com a Grace. Chamei, hein? Vamos ver se vai funcionar. Primeira vez que eu faço com 2 pessoas, assim, nunca tinha feito isso. Eu também não. Eu também. Inaugurando. Vocês estão me ouvindo? E agora eu tenho que usar microfone. Isso aqui é o Maracanã, praticamente. Dia de jogo do Flamengo. Aqui também. Aqui tá com o vizinho que tá fazendo obra. Não tá? Grace, fala aí pra mim. Não tô ouvindo Grace também. Ué? Tem um problema, será que sou eu? Priscila e Grace estão se ouvindo? Eu escuto Priscila. Escuto Grace também. Vê se o microfone de vocês não está mutado. Vocês estão se ouvindo? Sim. Eu não estou ouvindo ninguém. Tá tudo ok aqui. Fala aí agora para mim, por favor. Oi, alô, alô. Ah, Alô? tá. É o meu microfone. Ou seja, vocês vão participar do jogo do Flamengo comigo. Não dá para ouvir, não. Aqui tá ok. Porque se eu ligar o microfone no celular, eu fico sem o retorno de vocês, eu fico sem o áudio. Aí só funciona quando eu falo sozinho. Vai todo mundo participar da barulheira quando passar ônibus, quando passar tudo. Porque aqui é uma rua super movimentada. Obrigada por terem vindo. Vamos conversar sobre boneco Waldorf, sobre pedagogia, sobre o que é, o que não é, para ajudar um pouco, né, nesse esclarecimento. Para que as pessoas tenham mais segurança, inclusive, sobre o que elas estão fazendo e oferecendo, né, para o cliente, para o familiar dela, e quando elas falam sobre isso. Antes, assim, para ficar registrado, e isso eu falo com certeza no nome da Priscila e da Grace também, nenhum conteúdo que a gente vai falar aqui hoje é para atacar qualquer pessoa. Nada do que vai falar aqui é pessoal. O que a gente está fazendo aqui é reunindo um pouco da nossa experiência e saberes para compartilhar com as pessoas que têm interesse, para que elas se sintam seguras sobre o que elas fazem e o que elas oferecem. Tá? Então, se alguém se sentir atacado de alguma forma, se alguém se sentir criticado de alguma forma, não é a nossa intenção. Tá? Dá uma olhadinha com calma aí dentro de você, que às vezes é só um problema seu mesmo. Tá? Não é para fazer nenhum tipo de crítica pessoal a ninguém. É só realmente divulgar um pouco mais de algo que a gente sabe que é maior do que a gente, é maior do que a Fabeluli, é maior do que a Pipa e Tal, é maior do que a artesania da Grace, é maior do que todas nós, e que tem que ser o máximo possível preservado. Tá bom? Então, Pri, Grace, se apresentem aí, falem sua boa tarde.
Boa tarde para todo mundo. Eu sou Priscila, para quem não me conhece, eu sou artesã vinculada, né? A minha equipe sou eu, do ateliê da Pipital, e sou responsável pelas bonecas e por tudo, né, que eu faço aqui com muito amor. As bonecas Waldorf começaram comigo tem pouco tempo, então, ao contrário de vocês duas, eu estou nesse ritmo Waldorfiando, é bem recente para mim. Mas eu mergulhei de cabeça, porque assim, é uma coisa que me encanta muito. Meu filho estuda numa escola Waldorf, então eu estou realmente envolvida, né, nesse processo desse fazer dessas bonecas. E é isso, para me apresentar, eu acho que é isso. Bom, boa tarde, eu sou Grace Brown, e eu me defino como uma observadora de caminhos internos e externos à procura de tesouros. E tesouros nem sempre são aquelas coisas só legais que a gente vê, ai, que bonitinho. Não, às vezes são coisas mais difíceis de encarar e que nos trazem grandes aprendizados. Então, eu defino os tesouros como aprendizados, né? E foi olhando tudo em volta que eu caí na bonecaria, como diz bem a Fabiana, né? E faz 10 anos que eu atuo nessa área, que eu faço os brinquedos, que eu faço as bonecas, que eu estudo pedagogia Waldorf, que eu estudo antroposofia. Eu cheguei a fazer o seminário também de formação para educação infantil e estava iniciando o de educação terapêutica ou pedagogia curativa, mas daí eu precisei mudar de cidade e esse eu não concluí. Eu estava caminhando também para o seminário da educação fundamental, e aí, por causa da mudança de cidade, também não concluí. E a minha experiência vem muito disso, assim, de ouvir nessas vivências todas que a gente tem dentro de uma escola Waldorf, trazer para o coração, trazer para casa e ver o que, que faz sentido. Ah, peraí, esse negócio que esse tal do Rudolf Steiner está falando aí, esse negócio que essas professoras dizem, é assim mesmo? Então, muito de como ressoa, eu converso muito desse jeito com o mundo, do que eu percebo e do que faz sentido para mim. Eu venho checar em casa, né? E o que mais me encantou, eu trabalhava com EVA, gurias, antes de cair numa escola de pedagogia Waldorf. Então, é assim, é o outro mundo, né, que eu trabalhava, eu tinha loja, mandava para o Brasil inteiro. E, de repente, tudo aquilo que eu ia entrando em contato na escola ia fazendo cada vez mais e mais e mais sentido para mim. E sim, tudo aquilo que o Rudolf Steiner dizia, que eu escutava, sim, fazia sentido, sim, era desse jeito. Tudo que a minha filha experimentava com os brinquedos, sim, era daquele jeito mesmo. Sim, traziam tais benefícios. E aí eu fui mergulhando e pesquisando, e até hoje é uma coisa que a gente não para de fazer, em verdade, né? É sempre um caminho muito vivo. E aí eu vou aproveitar, porque a gente vai ter gente agora e depois as pessoas veem muito por causa do horário, né? Então, contextualizando. A pedagogia Waldorf faz parte da antroposofia, ok? Que é uma ciência. Dentro da pedagogia Waldorf, você tem uma orientação de brinquedos Waldorf. São brinquedos que são modelados a partir do conhecimento pedagógico para que tenha um determinado efeito na criança em cada fase da vida. Para ilustrar, eu vou mostrar o que é um boneco Waldorf. Esse é um boneco Waldorf, ok? Aí, para ficar mais fácil, eu vou mostrar o que é um boneco não Waldorf. É um boneco Fabiluli. Ah, mas, pô, ele tem a cabeça esférica, ele tem a amarração dos olhos, ele é de pano, ele é recheado com lã de carneiro. Ele não é um boneco Waldorf? Não. Ele é um boneco em que se usa técnicas europeias de bonecaria. Aqui, a gente tem um boneco Waldorf. São coisas bem diferentes. E visualmente já dá para a gente perceber. Ok? Então, existe uma confusão dentro do meio artesanal de querer definir um boneco Waldorf pelo simples fato dele ter recheio com lã de carneiro e a cabeça ser amarrada. Um boneco Waldorf ele não é definido pela técnica artesanal com qual ele é feito. Tem um outro contexto. Né? E aí eu acho que tanto Priscila como Grace podem falar com muita propriedade a partir disso pela vivência de escola.
eu prefiro falar sobre história e sobre negócio. E aí eu falo depois uma amarração sobre isso, tá? Tem aqui, eu fui fazer o meu trabalho de pesquisadora e depois eu quero dividir algumas coisas com vocês sobre bonecaria europeia, sobre a origem de boneca, sobre o encontro da origem da bonecaria com a pedagogia, para que todo mundo tenha entendimento de onde está pisando, que falta um pouco disso quando a gente vai falar sobre boneca e sobre boneco de pano. Então, Grace, você pode dar uma palavrinha sobre o que é antroposofia, o que é pedagogia Waldorf? Quem é esse tal desse Rudolf Steiner mesmo, que o pessoal vive falando? Ai, o Ruhu! Então, antroposofia é uma ciência, tem esse nome, é uma ciência espiritual. E eu quero trazer essa palavra, eu sei que ela é polêmica, eu sei que ela traz um monte de questões, mas eu acho que é o ponto-chave para a gente olhar para tudo, né? Então, entende que os seres humanos são seres espirituais, eles não são só matéria. Ou seja, a gente não está olhando para as coisas como uma coisa somente, né? As pessoas têm muito mais do que elas aparentam. Os brinquedos carregam muito além do que elas aparentam, do que eles aparentam, né? Eu tenho um boneco Waldorf e, gente, é tão vivo o negócio que deu até mofinho. Ele estava guardadinho 2 semanas aqui em Floripa, tão úmido. Olha só o Pedro. Ele ficou todo pintadinho, vai precisar tomar banho. Ficou num lugar que estava muito úmido. Então, tem isso de ter uma vida, né? Tá até mofado. É muito vivo, encerra muito isso. Mas, enfim, a antroposofia entende os seres humanos, os seres do planeta, tudo muito vivo, né? Eu acho que é uma palavra muito bonita da gente trazer. E Rudolf Steiner foi a pessoa que organizou esse conhecimento para poder distribuir para todas as outras pessoas do mundo. Quaisquer pessoas que queiram ler, ouvir e conhecer, né? Não é circunscrito a uma pedagogia Waldorf. Eu acho que isso também é uma coisa bem importante da gente trazer, né? Bom, e aí, da antroposofia, que é uma ciência, tem alguns braços. Tem a medicina antroposófica, tem a psicologia antroposófica, a agricultura biodinâmica, tem a farmácia antroposófica e tem a pedagogia Waldorf, né? Ela recebe o nome Waldorf porque nasceu de um impulso, eu já contei lá no meu perfil, né, de um impulso dentro de uma fábrica de cigarros Waldorf Astoria, depois da Primeira Guerra, né? Então, Rudolf Steiner estava em contato com Emil Bolt, que é o dono dessa fábrica, e aí ele trazendo os conhecimentos para os funcionários, porque o dono da fábrica Waldorf Astoria entendia que as pessoas precisavam de uma nova visão de homem e de mundo, uma nova visão de homem e de mundo, né? Pediu a Rudolf Steiner que trouxesse esses conhecimentos que ele já conhecia, já tinha mais estruturado, mais organizado para os funcionários. E os funcionários se beneficiaram tanto com aquilo que desejaram para os seus filhos que os filhos também tivessem o mesmo conhecimento, a mesma visão de homem de mundo nova que estava chegando para eles. Então, tocou o coração deles. E aí, Rudolf Steiner reúne algumas pessoas e, em 1919, funda a primeira escola com essa pedagogia. E recebeu esse nome por causa disso, né? Então, vejam que ela não é uma marca que reúne um monte de técnicas. É um nome que se dá a uma pedagogia, que vem de uma ciência que tem muitos outros braços. Então, a gente está falando de uma coisa realmente imensa. Quando a Fabiana traz que o Waldorf é muito maior do que nós três, é muito maior do que quaisquer bonecas que se façam nesse mundo, sim, é sim. Porque tem todo esse anteparo. E aí, quando a gente etiqueta um conjunto de técnicas, né? Sob esse nome, a gente faz um reducionismo assim, que chega a ser cruel, porque é como estar assim, na pontinha do gelo de um enorme iceberg. Não é só isso, né? É muito mais do que isso. Acho que deu para dar uma palhinha, né? É muito além, né? E a pedagogia Waldorf pega esse puxado da visão de mundo e da visão de um novo ser humano, porque eles vinham de um pós-Primeira Guerra Mundial. Então só se via crueldade, mortos, morte, né? Pessoas sofrendo.
Então foi muito voltado nesse sentido de reorganizar, que o mundo não podia ficar daquele jeito. Que tipo de visão de mundo aquelas crianças vivenciando aquele pós-Primeira Guerra Mundial teriam? Não, eles teriam que ser diferentes, eles teriam que chegar na vida adulta de forma diferente, né? Então, eu acho que com todos esses princípios da antroposofia foi fundada essa primeira escola Waldorf no mundo, né? E daí foi um conhecimento tão grandioso para a humanidade que não é possível você começar a fazer uma boneca, né, intitulada como uma boneca Waldorf, sem você buscar a origem, de onde vem, né, essa boneca. Que sentido tem dentro do seu coração para você colocar no seu fazer manual. Não é só a gente pegar um molde, costurar, recortar, encher e virar. E fazer uma linha de produção, 10 bonecas todas ao mesmo tempo. Não dá. Eu nunca consegui fazer isso, né? Nesse tempo que eu estou fazendo bonecas Waldorf. Porque existe uma questão de sentimento, de envolvimento, existe todo esse envolvimento físico e espiritual que você dedica para aquela boneca que você está fazendo, né? Então, eu acho que é uma coisa muito além do que apenas nomear e etiquetar como uma boneca Waldorf só porque você amarrou, né, a linha dos olhos ou encheu a boneca com lã de carneiro. Isso aí, eu acho que qualquer um é capaz de fazer com um pouco de dedicação, né? Qualquer um faz uma boneca, né? Mas não é todo mundo que tem tempo, que tem vontade, que tem disposição, disponibilidade para estar fazendo uma boneca, né? Então, eu acho que por isso que é tão grande, né, essa manifestação. É por isso que a gente está aqui para conversar e esclarecer com todo mundo. E aí tem uma coisa que eu queria acrescentar, que assim, eu acho, tem 11 anos que eu faço boneca, estudo, né? Depois que eu comecei a fazer boneca, que eu vi uma boneca Waldorf, porque eu não sabia o que era, o que existia. Na época não tinha, isso não existia no Brasil, eram pequenas escolas, muito fechadas, muito herméticas. Você não achava texto na internet. Eu tive que comprar livro fora, achei referência tudo fora, foi uma novela. E eu levei, depois que comecei a fazer boneca, 1 ano estudando pedagogia para poder entender o que eu estava fazendo. Porque eu logo, quando eu comecei a pesquisar, eu falei, peraí, isso não é uma coisa artesanal simples. Tem muito mais envolvido. Então, eu levei bastante tempo pesquisando e estudando para conseguir me sentir apta a fazer um boneco Waldorf. Comecei a Fabelure nesses 11 anos e eu acho que os primeiros 4 anos eu tive que me conter fazendo boneco Waldorf. Porque quando a gente faz um boneco Waldorf, a gente entende que não existe evolução em técnica do boneco. O boneco Waldorf ele é completo em si. Cada ausência de detalhe que as pessoas sentem falta, ela existe por vontade mesmo. Foi de propósito, ninguém esqueceu. Ninguém esqueceu de botar o olho, ninguém esqueceu de fazer uma boquinha um pouquinho maior, ninguém usou uma cor mais delicada de propósito, sem querer, foi tudo de propósito, foi tudo pensado. Porque além das técnicas para você fazer o manual mesmo, você tem algumas diretrizes, alguns encaminhamentos dentro da pedagogia para que aquele resultado do boneco atinja a criança como se espera. Então, é importante, aí eu acho impossível falar sobre bonecaria, boneco Waldorf, bonecaria europeia moderna, sem citar um nome que é assim a grande mãe de todos, que é a Caté Cruzet. A Caté Cruzet é a maior fabricante de bonecos que existe. Assim, ela é sensacional. Ela começou em 1905, porque antigamente as bonecas elas eram de porcelana, bonecas frias, bonecas duras. E ela queria dar uma boneca para a filha dela que fosse amável, afetuosa, uma boneca quentinha, uma boneca gostosa de abraçar. Porque as crianças, quando tinham bonecos, que eram comprados em loja, era aquele boneco de porcelana. E retratavam normalmente adultos. E a gente já vinha num movimento progressista de educação, querendo dar mais espaço para a criança na sociedade. Falando, olha, tem que cuidar desses troços aí, esse negócio aí morre rápido, mas alguns ficam. Então a gente tem que começar a ter cuidado com eles. E ela resolveu fazer uma boneca para a filha dela.
porque ela não achava em loja nenhuma. E aí ela foi, inventou uma boneca com pano, areia e uma batata. A filha amou, porque era uma boneca, né, afagável, assim, uma boneca abraçável, como eu gosto de falar. Só que a boneca, claro, não deu certo por muitos dias, porque a batata, né, apodreceu. Perecível. Mas foi um sucesso tão grande que ela falou, ah, vou me dedicar a fazer uma boneca para as crianças. Ela tinha, acho que 9 filhos, um monte de filhos. Então, o público em casa já consumia tudo que ela fazia, né? E aí ela começou a fazer uns bonecos de pano, recheados com lã de carneiro. Por quê? Porque dentro de uma cultura europeia era o que tinha lá, gente. Estava frio, estava nevando. O que tinha dentro de casa era lã, entendeu? O pano era o que tinha, barbante era o que tinha. E as pessoas faziam bonecos simples assim para as crianças. Era a cultura do fazer, do brinquedo. Então ela começou a fazer e isso começou a dar muito certo. E a Katia Cruz tem mais de 100 anos. Ela é a única, para vocês verem como tem importância a etiqueta, né? Ela é a única licenciada na Alemanha, que é o berço da boneca, é o berço da pedagogia Waldorf, e na América do Norte, que ela veio muito forte também. Ela é a única licenciada pela Associação de Escolas Waldorf a usar a definição de boneco Waldorf. Porque eles levaram muito tempo para achar um fabricante de brinquedo que realmente seguisse o que pregava a antroposofia. Ela só faz boneco Waldorf? Não, ela tem a linha própria de bonecos dela, que são de todas as formas possíveis. Mas ela tem uma linha específica só de boneco Waldorf, em que é tudo feito à mão, em que dentro de um mundo onde a gente tem que terceirizar tudo na China, e isso é para todas as grandes empresas, né, por causa de custo, prazo e etc., ela tem uma linha que é feita à mão, que é onde se segue as diretrizes da antroposofia. E aí é legal a gente voltar um pouco, né, a chata da professora de história, que ela começa a fazer boneco em 1905. A pedagogia surge em 1919. Qualquer pedagogia, para se instalar, ela tem que estar envolta na cultura. Ela tem que usar os instrumentos e mecanismos que as pessoas já usam por si, né? Para que ela possa adaptar dentro do que ela entende e quer oferecer. Então, você pode fazer boneco com lã de carneiro, com técnicas que são feitas na Europa e trazidas para cá? Sim, claro. Necessariamente esses bonecos são Waldorf? Não. Eles são bonecos feitos com técnicas europeias de bonecaria. Porque a boneca com lã de carneiro, tecido, amarração, ela já existia na cultura. Não existe uma publicação Waldorf que fala, ó, não, essa técnica aqui é a que faz o boneco Waldorf, com essa amarração, com esse ponto de bordado. Não existe isso. O que existe é não temos olhos por isso, não temos nariz por isso. E de acordo com a idade da criança, cada boneco tem a necessidade que a necessidade e a possibilidade. Então não adianta você dar um boneco muito elaborado para uma criança muito pequena, porque ela ainda não tem capacidade de lidar com aquilo. Você tem que dar um boneco em que ela consiga usar e se expressar, né? Então não existe a gente falar que porque fez uma escultura modeladíssima de horas e detalhes e etc., numa técnica artesanal, num boneco, que ele é uma evolução do boneco Waldorf. Isso não existe. Isso seria a gente se colocar acima de uma pedagogia. Ele não tem o que evoluir, ele já é a evolução. O que tem é, de acordo com a faixa etária da criança, você oferecer recursos a mais, porque ela já tem as habilidades para lidar com isso. Uhum. Eu consegui explicar? Muito Até bem. Pela minha boca. Porque se deixar eu vou embora. Eu vou parar de falar. E aí, seria bom vocês falarem perguntas que eu recebi. Que é um boneco Waldorf. O tempo que demora para ser feito. Por que não tem olho e boca? O que ter e não ter olho e boca quer dizer do boneco? Essas coisas, assim, bem da produção da bonecaria e de como essa informação interfere na criança. Uhum. Eu acho que, assim... Deixa eu pensar uma coisa que você falou, que é evolução. Ontem à noite, a gente leva para o sono as coisas, né? Diz esse povinho que estuda o tal do Rudolf Steiner que a gente gosta de levar para o sono. Aí ontem eu deitei e eu disse, gente, o que está tudo aí permeando essa grande pergunta que a gente tem hoje, que nós vamos conversar amanhã? Enfim,
E aí veio essa palavra evolução para mim. Eu disse, nossa, eu me lembrei de uma professora que disse assim, o ideal seria que nós não precisássemos, que as crianças não precisassem de boneca para brincar. Essa frase chegou, a gente faz a pergunta e a frase chega, né? E aí eu fiquei, existe uma sabedoria tão gigantesca e eu adoro quando você fala que a gente não pode ser maior do que a pedagogia, Fabiana, porque para mim faz todo sentido, que é assim, ó. Imagina a criança brincar sem a boneca. Você consegue perceber a evolução que é isso para a humanidade? Sabe quando deu aquele momento eureka, assim? Imagina um mundo sem bonecas. É claro, os seres humanos vão realmente reproduzir até com a batatinha, né? A gente faz amarração de palha, a gente pega graveto, porque tem uma necessidade dessa representação do que é humano. Né? As crianças têm esse impulso, assim como brincam de casinhas em qualquer cultura no mundo, tem a brincadeira de casinha, né? Mas, se a gente não precisar da boneca, isso significa que a boneca já mora aqui dentro. Então, ela não precisa vir mais para fora, né? E aí, esse alcance tão maior e tão mais profundo que a boneca tem na criança, que se eu não dou espaço para, através desse dispositivo de brincar, como diz Nina Veiga, né? Que é a boneca. Se eu não dou espaço para a criança colocar da sua atividade interna no brincar, que é uma representação, que é o grande trabalho da criança, que é onde ela se expressa, se eu não permito que isso aconteça, na verdade não tem uma evolução, tem uma involução. Por quê? Eu vou sempre precisar de uma coisa para estar me expressando. Então, eu vou precisar cada vez mais que a boneca tenha mais roupa, mais sapato, mais babado, mais cabelo, mais... Fica precisando, eu não consigo trazer de nada de dentro de mim enquanto criança, que é um conteúdo riquíssimo, né? Na minha brincadeira. Eu vou precisar sempre de uma coisa de fora. E vejam, o que é uma situação agora no mundo adulto que precisa sempre de alguma coisa de fora? Eu reconheço como dependência, né? E se eu me torno dependente sempre de coisas de fora, eu não estou em liberdade. E a educação proposta pela pedagogia Waldorf é uma educação para a liberdade. Percebam que a força que nós temos enquanto bonequeiras de colocar as coisas no mundo para as crianças chega nesse nível. Essa é a evolução. Então, se a cada gesto meu eu estou consciente, refletindo, então olhando para isso e olhando de novo, olhando para isso e olhando de novo, eu só faço crescer nisso. Como força mesmo, como potência de ação que é social. Gente, a gente repete padrões com as bonecas, né? A Fabiana há tempo estava falando sobre bonecos sem gênero e quando eu fiz o Pedro, a Nina já trouxe essa proposta. Eu acabei de encontrar num livro aqui da Evelyn de Almeida a fala sobre essa questão do gênero. Né? Então, quanto menos eu precisar colocar a boneca no mundo, melhor para todo mundo. E, nossa, isso pode ser entendido como um tiro no pé das bonequeiras, né? Percebe? Pode até haver uma distorção dessa minha fala. Uma faca de dois gumes, né? Exato. Esse é o ponto de evolução da boneca. Não é a quantidade de coisas que está nela. Não é quão mais fantástica-crível é a técnica que eu uso nela. Não é por quão mais cara eu consigo vendê-la. É um trabalho profundo em nós, bonequeiras. Na mãe que vai fazer, na tia que vai fazer, no papai, no vovô, não interessa. É profundo no ser humano que está colocando essa boneca no mundo. Enfim, sobre evolução. Tá gestando, né? Exatamente. Que está gestando essa boneca, né? É porque é quase que um parto mesmo, é um nascimento, né, pra gente. Quando a gente faz com calma, com amor, né, se dedicando a cada momento, a cada pontinho dado, feito à mão e tudo, é um pouco da gente que vai ali, né? São fagulhas do nosso sentimento, da nossa emoção que está indo naquela boneca. Então, a Nina Veiga fala muito da boneca como um exercício de prática social, e né? Porque a boneca entra no brincar da criança como um objeto de imitação. Então, ela brinca com a boneca da forma como ela enxerga
o mundo. Seja essa boneca um gravetinho, né, um toquinho de madeira, ou uma boneca propriamente dita, como uma boneca que a gente faz, ou qualquer outra boneca, né? Mas quanto menos de nós a gente colocar dentro, né, nas características dessa boneca, mais possibilidades a gente está dando à criança de criar, de imaginar, né, de vivenciar o seu brincar livre ali com a boneca. E às vezes até esse brincar livre pode ser um pouco questionado, assim, será que quando a gente dá uma boneca para uma criança, essa criança ela vai usar da boneca para fazer um brincar dirigido, porque ela vai querer imitar a boneca, a sua mãe, o seu pai, o seu irmão. Então isso acaba sendo um pouco de direcionamento, né? Mas a partir do momento que a gente não interfere no brincar da criança, isso fica um pouco mais da natureza dela, colocar para fora, né, aquilo que ela vê e enxerga no mundo. Então, o fato da criança, da gente receber uma boneca com poucas características, né, seja a ausência dos olhos, a ausência da boca, ou pequenos pontinhos, né, nos olhos ou na boca, é exatamente isso, para que a criança possa perceber naquela boneca o sentimento, a expressão que ela precisa naquele momento, né? Então, é estranho para uma criança de, vamos dizer, 4 anos de idade, estar ali chorando aos prantos e ver uma boneca com um sorriso até aqui, um olho esbugalhado. Não, a gente não está criticando a boneca, né? Não é isso. É só a forma da criança enxergar aquele objeto que está na frente dela. É como se o boneco exercesse até uma função de empatia com o sentimento da criança, né? Ela escolhe o sentimento, é uma surpresa. A boneca está triste junto comigo, a boneca está super feliz, está animada, né? Então, a questão dos pontinhos ou da ausência do nariz ou dos olhos e da boca é muito pensado nisso, no que a criança pode atribuir à boneca o sentimento que ela quiser, né? O sentimento que ela quiser expressar naquela hora, naquele momento. Você traz uma sequência na sua fala que é assim, nossa, então primeiro a criança e por último a boneca, né? Se a gente inverte isso, dá muito bololô. Porque aí eu vou fazer o que eu quero na boneca. Então, eu quero colocar lá... Vou usar o exemplo da Fabiana, aproveitando que ela botou, né? A boneca de cabelo roxo, de cabelo azul. É claro que daí tem uma interferência da artesã, né, Fabiana Pereira. E que, por isso, Fabiana faz uma linha de bonecas que é Fabiluli. Então, nós estamos entrando exatamente nesse ponto onde a boneca tem um outro lugar. É primeiro a criança e depois a boneca. Sempre. Exatamente. Sim. E é uma coisa que é bem, bem interessante isso, né? A Nina, ela fala uma coisa que eu sempre lembro. Ela fala, eu não faço boneco Walter, mas de vez em quando eu faço. De vez em quando eu me simplifico. De vez em quando eu vou tirar férias. A Fabiana, o meu ego, ele sai daquela construção ali e eu faço algo simples, porque eu estou fazendo para a criança e não para mim. Normalmente eu faço para mim, sou egoísta. Sei que sou, né? E escolho ser em alguns momentos, porque em alguns momentos eu quero parar e fazer o que eu quiser, sabe? E eu não quero ter que seguir nada, eu não quero ter que pensar no outro, eu quero fazer o que eu quiser. E com isso, muitos, eu acho que 50% das pessoas que compram boneco infantil, que eu tenho, aí eu tive que fazer 2 linhas de boneca, uma infantil e uma decorativa. 50% das pessoas que compram boneco infantil são adultos, porque elas compram para elas. Claro. Porque a gente lida com a criança em várias etapas, em várias idades da vida, né? Às vezes a criança já tem seus 40 anos, mas ela precisa daquele acalento ali que só o boneco dá. Isso aí comigo acontece assim o tempo inteiro, de mulheres maduras, mais velhas, buscarem esse acalento da criança. São espertas, estão cuidando ali daquela criança que está precisando daquilo. Então a gente lida com isso tudo. E o importante quando você vai fazer uma boneca, e eu reparo muito e eu falo muito disso,
Você tem que lembrar que quando você vai fazer uma boneca para criança, você está fazendo um boneco para criança e não para o adulto satisfazer um status. O que Isso. acontece muito são pessoas querendo dar um presente muito refinado, em que mostre que ele investiu um valor alto e que ele está dando um presente, né, caro para uma criança. E aí ele quer 1 milhão de coisas na boneca. E às vezes até coisas perigosas. Eu vejo gente fazendo naninha com pérolas bordadas. Gente, você não pode ter nada preso, nenhum botão, nada de uma naninha. A criança literalmente morde. O Otávio, meu neto, ele morde a cara da boneca dele e tira um pedaço quando ele está nas crises dele. Então não pode ter nada. Tem que ser seguro primeiro para a criança, tem que atender às necessidades da criança. E depois as do adulto que está comprando o boneco. Né? Tem gente que faz isso, né? Dá um presente, mas a pessoa fala, poxa, mas eu nem gosto disso, a pessoa não interessa, mas foi um presente caro que eu quis te dar. Não dá para agradar a 2 deuses, entendeu? Você tem que eleger um. Aí, no caso, quando você vai fazer um boneco infantil, quando o teu negócio é de boneco para criança, você tem que eleger a criança. O adulto vem em segundo plano. E aí, o que você vai fazer? Você vai se encher de conhecimento e vai passar esse conhecimento junto do teu produto. Exato. Que é para o adulto se educar também no momento em que ele está comprando, porque eu sempre falo isso, né? Qual é o propósito do teu negócio? Você faz um negócio e você vai investir em marketing, você vai investir dinheiro, tempo, tudo, né? Para conhecer, para divulgar, para tudo. E o que você está divulgando junto com o teu negócio? Exatamente. Porque se você fala para mais de uma pessoa, você já está divulgando algo. Então você tem que ter muita calma nessa hora e entender que se você vai levantar alguma bandeira, você tem que saber do que você está falando. E não tem jeito, a gente só consegue saber sentando o rabo e estudando. Partindo de um princípio que o que a gente já sabe e o que existe para aprender tem um caminho ali vazio que a gente precisa acessar para colocar conhecimento nele, reorganizar o que a gente já sabe e continuar subindo esses degraus. Então, não tem como a gente aprender algo se a gente continuar preso no... Ai, mas eu acho que é assim, porque eu vi um curso de alguém fora do país que disse que é Waldorf e a boneca é cheia de detalhes técnicos. Tirando o complexo de vira-lata, né, em que qualquer coisa que venha de fora é melhor e mais consistente do que existe aqui, às vezes a pessoa que está falando lá fora e dando um curso ou vendendo um boneco também não estudou, também não se qualificou, também não buscou esse conhecimento. Ela está só reproduzindo o que ela também viu de outras pessoas. Então, hoje a gente não pode mais alegar ignorância em nada. Não dá. Alegar ignorância é bobagem. Porque está tudo aí. A gente tem que gastar um tempinho, ler, entender o que a gente está fazendo, como a gente está atuando no adulto e na criança, que é quem vai receber o produto, e como a gente está contribuindo para que as coisas boas sejam divulgadas e atinjam mais pessoas. Quando eu comecei a fazer a Fabeluli, o meu maior movimento era divulgar a pedagogia. Porque eu achei aquilo tão sensacional e as minhas filhas já eram grandes e não tinham escola. Então, o primeiro site que eu fiz da Fabeluli, assim, a chamada dela não era nem para a loja, era para a pedagogia, para que as pessoas soubessem que aquilo existe, porque como eu, a maioria não sabe, nunca tinha nem ouvido falar de nada disso, né? E eu fico muito orgulhosa desse movimento que foi pioneiro, e, assim, e eu fugia um pouco dele, até que a Nina, uma vez, fazendo uma entrevista comigo, falou assim, mas você tem que parar de fugir disso, o pioneirismo, ele é seu, você começou isso, você tem que aceitar isso, né? Tipo, se ferra, toma. E tá bom, vou ser a referência. E me ferrar depois, porque sempre tem um monte de nhenhenhé que vem junto, né? Não é bom, não, mas tudo bem, vamos lá. Então, você tem que estar ligada no que você está divulgando, para você divulgar bem aquilo, para você fazer um serviço, não desserviço. Né? Quando a gente só coloca o que a gente quer, a nossa vontade, a gente se coloca acima do que é maior do que a gente. Então, a gente tem que estar sempre avaliando, né, onde eu estou, quem eu sou, comparado àquilo ali. Pô, aquilo dali é muito maior do que eu. Sou eu que me modelo para me adequar naquilo. E não aquilo que se modela para se adequar às minhas vontades. Então, tem que ter consciência quando você faz alguma coisa e quer usar uma marca para te chancelar. E as pessoas costumam usar muito o Waldorf como chancela.
né? Achando que Sim. o boneco Waldorf é um boneco caro, as pessoas que fazem boneco Waldorf ganham muito dinheiro. Gente, uma das perguntas que mandaram, quanto tempo leva para um boneco Waldorf ficar pronto? Eu Nossa. falo que, ó, no mínimo 3 dias. No mínimo 3 dias, porque eu sou, tenho um motor nos dedos, tá? A quantidade de boneco que eu fiz sozinha, eu acho que não tem ninguém que não tenha conseguido fazer a mesma quantidade. À custa de tendinite, dor, cervical, vários outros Sim. problemas. Então, eu faço muito rápido, 3 dias. Eu. A maioria das pessoas leva muito mais tempo para fazer isso, Uhum, tá? uhum. Porque realmente é um boneco trabalhoso. Então, você pensa, se você leva 3 dias para fazer um único produto, a pessoa que faz um produto que ela consegue fazer pelo menos 3 num dia, cara, ela ganha muito mais dinheiro que você, né? E A se conta é desgasta outra. muito menos também, porque ela vai ter Uhum. um tempo de serviço muito menor. Então, é errada Sim. essa ideia de que a boneca custa caro e você ganha dinheiro, então eu vou chamar a boneca de Waldorf para valorizar o meu produto. Não, não ganha mais dinheiro por isso. Você tem mais trabalho por isso. E uma cobrança maior, porque se você fizer alguma coisa errada, a gente vai olhar. É. Bem assim, vai ter a chatice que vai bater lá na sua porta e falar assim, boa tarde, então, você está falando que está fazendo boneco Waldorf? Acho que você está equivocada. Eu sou essa. Hum. Sim, porque me coloquei a faixa de defensora, né? E dane-se, quem não gostar. Você escolhi uma coisa para defender, uma bandeira ali para defender. Então, sobre o fazer, veio mais perguntas sobre quanto tempo demora, por que quem faz boneco Waldorf. Não, como é que é? Boneco Waldorf deveria ser feito só pelos familiares. Por que pessoas fazem boneco Waldorf e vendem? Priscila responde essa. E outra, como é que é a outra? Priscila responde essa que eu vou tentar buscar aqui no meu HD, a outra pergunta que me mandaram. Que lento. Então, essa questão do que a única pessoa que deveria fazer o boneco Waldorf seria a criança, a própria criança, né? Ou a mãe da criança. Não, não é bem assim, gente, porque o importante é a dedicação de quem faz a boneca. Claro que uma boneca feita pela minha mãe tem um valor para mim, né, um significado, um sentido muito grande. Mas, como a gente estava conversando outro dia, não é todo mundo que tem tempo, não é toda mãe que tem disponibilidade, não é toda mãe que sabe. E se você vai pensar nessa questão, você deixa de pensar na criança, porque você acaba desejando, privando uma criança de receber um afeto tão grande colocado naquela boneca, só porque não foi a sua mãe que fez, ou só porque não foi a mesma criança que fez. Então, o caminho não é por aí. A boneca Waldorf, ela precisa ser feita e vendida com um sentido, né? Precisa ter um estudo em cima daquilo. Então, precisa se conhecer um pouco da pedagogia, dos princípios, da antroposofia. Eu estou fazendo um curso de noções de antroposofia agora. Por quê? Porque eu quero, porque eu acho bonito? Não, porque toca o meu coração e para mim faz sentido. Para mim, incorpora e agrega ao meu trabalho tudo de conhecimento que eu puder abraçar, porque aquilo ali me encanta. Então, eu não faço uma boneca unicamente pensando comercialmente, porque meu Deus, pensar no comercial, eu nem consigo pensar, porque eu não consigo fazer 10 bonecas no mês. Não consigo. Não consigo pela minha demanda de vida, né? Porque meu filho é pequeno, meu marido viaja, enfim. Não consigo porque é uma boneca que exige muito de mim, muito tempo, né? De trabalho, de dedicação. Então, a partir do momento que você acha que uma boneca deve ser feita apenas pela sua mãe, aquela criança, e que qualquer outra pessoa não poderia fazer essa boneca, está errado. Porque você deixa de pensar na possibilidade daquela criança estar recebendo uma boneca que tenha todas aquelas características, materiais vivos, né, materiais oriundos da natureza, seja o algodão, seja a lã de carneiro, né, com todo aquele propósito, com todo aquele devir que a gente coloca ali na boneca, no nascimento dela, única e exclusivamente porque não foi a mãe que fez. Então, não. O importante é você pensar na criança.
A criança vai ter acesso a uma boneca vinda de um ambiente e de uma pessoa que colocou muito propósito naquele fazer, né? Então, eu penso que é por aí. Eu não sei se a Grace concorda, se... E aí eu queria acrescentar para a Grace responder uma outra parte que é assim, quando a gente diz que o ideal é que o pai e a mãe façam, o que a criança ganha quando ela vê o pai e a mãe fazendo algo? Nossa, entrou na pergunta que eu gosto mais de responder. A cara da Grace, a sabedoria. Por favor. Nossa, mexeu na minha praia. Gente, é assim, ó. Eu vou ser prática, tá? Cadê? Faz de conta que... Ai, adoro faz de conta, né? Ó, olha aqui eu. Não é? A cara é assim, né? Nada, tem assim, tem a papada. Tem a papada também. Peraí. É assim, ó, na verdade. Que faz o talho e a papada. Ô, mãe! Nananana. Ô, mãe! Ô, mãe! Ô, mãe! Pai quieto, menino! Acontece isso o tempo todo, tá? Aí, olha que diferente, mas eu quero que todo mundo que estiver aqui vendo, ouvindo e vibrando, como estão vibrando, senta para fazer uma boneca. Tá, vamos guardar as proporções que tem gestos que podem ser um pouco invasivos para a criança, mas se você sentar para amarrar uns retalhinhos e pegar uma linhazinha e tiver aqui, ó, você dá 30 segundos para a criança estar do seu lado. Assim, é 30 segundos para ela estar do seu lado, ela vai estar muito atenta no que você está fazendo. Primeiro que esse gesto aqui, ó, é totalmente... Olha como a postura corporal é interessante, né? A gente se fecha, então a gente se contrai, certo? Eu não tenho contato com o que está em volta de mim, eu estou focada num pontinho aqui, ó. E o que está em volta me incomoda. Fica quieto, menino, né? Aí... eu toda tô fechada e concentrada e tô desse tamanhinho, porque eu tô ali, ó, ali dentro. Fora que eu tô numa superfície 2D. Ok, quando eu venho pra cá, eu coloco a minha intenção, a minha vontade. Eu tô com calor, porque eu tô aqui fazendo, tô tentando dar errado, né? Igual nós, aí com os anos de bonecaria, nós sabemos. Às vezes a gente, com tanta prática, dá errado o negócio. Então, eu tô aqui, ó, fazendo as coisas, eu já tô no 3D, eu já tô suando, tem um calor, um movimento dentro de mim, que eu tô colocando a minha intenção, meu tempo e a minha dedicação com a atuação das minhas mãos e transformando algo. Olha que mágico que é isso. Porque vamos combinar, meninas, a gente transformar essas coisinhas assim, ó, esses pedaços, né? Eu tenho mais aqui. Trazer isso tudo aqui e chegar num resultado desse é muita mágica. Esse é um encantamento que a criança vendo como é que a mamãe faz isso. Como é que a mamãe pega aquela cenourinha lá e cozinha, né? E transforma naquilo interessante. Não é? Não é é encantador. É encantador. Eu vou trazer uma cena fora da bonecaria para ilustrar, assim, dar um lustro, na verdade. Eu estava na escola esperando a minha filha sair e tinha obras de canos no chão, né, da escola. E aí, a escola, obviamente, coloca aquelas faixas de segurança e os rapazes da construção ali do trabalho estavam dentro daquela área delimitada trabalhando. Passa o menino com o pai. O pai nem prestou atenção no que tá rolando. O menino devia ter o quê? 6 anos, por aí, 5, 6 anos. Puxa o pai, vocês reconhecem essa cena. E fica assim, ó. E o pai ali, né? O menino puxado no pai, tipo, fica aqui comigo. E o menino assim, ó. Babando no que os caras estavam fazendo. Porque aquilo é um trabalho com sentido e significado. E esse é o grande ponto que faz a resposta dessa pergunta. Então, por que é bom a mãe e o pai, quem mora com a criança, fazerem coisas? Porque a criança entra em contato com isso, com o calor humano, não é frio igual máquina. O que a gente quer das nossas crianças? A gente não quer que elas sejam afetuosas, a gente não espera que Gente, últimos dias que a gente viveu no cenário político brasileiro, a gente não espera que tenha calor de consideração humana com as outras pessoas.
Não é isso que a gente espera? Então, por que que eu vou oferecer coisas duras para as crianças? Por que que eu não mostro para elas que eu, como adulta, tenho capacidade de transformar situações? De um nada, fazer um brinquedo, de uma cenourinha, fazer um bolo, não é? Então, de repente, aqueles Criar. trabalhadores cavando vão fazer a água sair da torneira. É por isso que a gente faz. Ai, eu me animo, assim, né? Não, e é Esquenta. isso, né? É você se tornar interessante. Não tem interesse algum na criança olhar para você e te ver mexendo no celular. Você não está fazendo nada ali. Agora, se você está fazendo coisas, não necessariamente uma boneca de pano, você pode estar fazendo alguma coisa de madeira, um trabalho. Se a criança vê o adulto criando coisas, criando possibilidades, ela entende que parte dela é esse movimento. E você sai de um sedentarismo para uma atuação. Cara, o Exatamente. Otávio, eu tenho a ideia de que ele só gosta de mim porque ele me acha muito interessante. Porque cada hora que ele chega, eu tô na máquina de costura, na máquina de furar, eu tô fazendo um negócio, ele me vê fazendo mil coisas, ele para e fica assim, caraca, né? Tudo Sim. surge também dessa mulher. Então, eu acho que tem muito disso, né? Quando as minhas É. filhas eram mais novas, também era disso. Elas paravam assim, fazendo. Ia lá e se interessavam em aprender várias coisas. Hoje elas são adultas, elas se sentem com uma possibilidade de fazer qualquer coisa. Uhum. Assim, tem que consertar. Tá bom, vou consertar. Você sabe? Não, mas eu vou ler ali como se faz e vou fazer. Né? Tem que fazer um bolo. Tá bom, eu vou ler ali como se faz. Elas se sentem capazes, porque elas, na verdade, passaram sem querer, eu fazia isso. Elas me viam atuando em tantas frentes diferentes que elas achavam que isso era o normal e que elas também tinham essa capacidade. Né? Não é só aquela criança que fica ali sentada o dia inteiro repetindo um comportamento. Então, a gente tem que pensar no que a gente está dando de exemplo sem intenção. Na nossa vida normal, qual é o exemplo que a gente está dando para a criança? Por isso que a gente recomenda que os pais façam a boneca, para pelo menos ter uma experiência. E quando o pai, a mãe, a avó, a tia e tal faz alguma coisa, é uma frase que eu gosto muito de usar, é você transformar um objeto num sujeito. E que a gente quer que para a criança, a boneca, ela seja um espelho, ela seja uma extensão, e que ela tenha aquela ligação afetuosa, porque para ela vai ser saudável. Então, quanto mais essa boneca chega como um sujeito, como alguém, melhor é para a criança. Então, é por isso que a gente fala, mas não quer dizer que um boneco Waldorf seja algo, uma bomba, né? Assim, dentro de uma redoma que somente a mãe possa fazer e que ninguém mais possa fazer para oferecer para as crianças. Tem, como a Priscila diz, tem mãe que não tem tempo, que não tem jeito, que não quer fazer, mas ela quer oferecer aquilo, né? E por outro lado, tem mães que adoram fazer e que fazem a renda, o trabalho, o gosto com aquilo. Então a gente tem uma troca ali que funciona muito bem, né? E o exemplo é por isso. Faça coisas, seja interessante. Eu falava muito isso de filho adolescente, né? Mas meu filho não conversa comigo. Eu falo, você vai ser legal. Porque se você for chato, por que ele vai conversar com você? Só reclama da música que ele escuta, só reclama do filme que ele vê, só reclama dos livros que ele lê. Ele vai conversar o que contigo? Porra nenhuma, né? Senta para escutar a música com ele, escuta, canta essa música, dança também, faz parte, acha alguma coisa legal naquilo. Faz essa troca, esse intercâmbio. Se a gente não for interessante, ninguém quer ficar perto da gente, né? Qual é a graça? Só chata ficar ali olhando o celular o dia inteiro. Exato. E a boneca, quando a gente entrega para a criança, ela não é boba, gente. A criança lê as coisas além do que a gente, que é adulto, que já perdeu essa magia de ler, além das aparências, ela saca na hora que está presente ali. Então, uma pessoa que se dedicou para transformar um monte de materiais num sujeito, como a Fabiana acabou de dizer, ela sente isso tudo quando olha a boneca. Qual é o primeiro gesto de uma boneca dessa que a gente está conversando com sentido e significado? Qual é o primeiro gesto? Quando a criança recebe. Quais os clientes que vocês têm, minhas queridas amigas, que são adultas e que não pegam uma boneca nossa e faz assim? Sem abraçar, não tem. E ainda pega e faz assim, ó, adulto bate na bundinha, bate no bumbum. Então, essa capacidade de transformação afetiva, amorosa, é política. É uma ação social, é ação política mesmo, porque eu não fico esperando que alguém vá resolver as coisas para mim. Eu vou lá e faço, ou me uno
Ah, eu não sei fazer como mãe. Eu me uno a uma outra mãe. A gente está usando mãe, mas pode ser o pai, pode ser a avó, pode ser, né? Eu me uno a uma outra Interessante. pessoa. Isso. Eu me uno a uma outra pessoa que sabe, porque ela tem esse dom e esse talento. Graças a Deus, a gente tem a mistura de dons e talentos, né? Eu me reúno, eu digo, Priscila, faz uma boneca para minha filha, por favor. Eu não sei fazer. E a Priscila vai estar junto comigo nessa intenção, né? E aí eu consigo transformar algo. E assim também é no mundo adulto. A criança sabe tudo isso sem a gente dizer uma palavra. E E aí as é que é próprias muito mães, grandioso, né? sim, Pode falar. as próprias mães, Grace, elas reconhecem isso quando elas recebem uma boneca feita por nós, uma boneca feita com amor, com sentido, com intenção verdadeira, né? A própria mãe fica assim, meu Deus, que coisa, né? Que vontade de acalentar eu quero para mim. E muitas voltam às Isso. vezes e agora eu quero uma boneca para mim, porque eu não sei Uhum. fazer, porque eu não consigo fazer, porque eu não tenho tempo. E eu sei que você vai colocar o sentido verdadeiro, afetivo dentro dessa boneca, né? E é Agora assim que veja. a gente faz. Olha só que importante isso que você está trazendo, porque você está se vinculando de uma forma muito sutil e muito potente a uma família. Você entra na casa das Exatamente. pessoas e é com a autorização das pessoas. Isso é muito sério, isso é muito importante. Entra tudo isso que você tem de intenção. E o contrário Entra também é com verdadeiro. verdade, É. entra E o com que não é verdade, né? É a nossa verdade que está ali, né? isso. É o Eu que está adoro. dentro da Eu fico gente. mó feliz quando eu vejo foto de aniversário e tal. Aí Sim, tem umas pessoas que vídeo. já têm 11 anos, né? Tem gente que eu tenho contato há 11 anos, não perdi o contato. Então eu vi a criança com 5 anos e Pequenininho. agora já está com 16, já é uma Sim, adolescente. Aí sim. a mãe me manda foto da boneca que tá aquele trapo ali em cima da cama, mas ainda Adoro. tá ali em cima da cama, sabe? Você faz parte daquela história ali, né? Você vê aquilo que você fez fazendo parte da história. É muito mais legal do que você fazer algo que daqui a pouco jogaram fora, né? Que nem ligam mais. Então, Descartável, né? eu Hoje o acho, descartável é tão sim. corriqueiro, né, que não toca a alma de ninguém, Sim, né? É eu tenho uma ambição com a Fabiluli, que é passar para a segunda geração. Quando eu receber a primeira criança que virou mãe e passou a boneca para a filha, aí eu legal. acabo com a Fabiluli, fecha, acabou, já Aposenta. atingi os meus objetivos. Falta pouco, tá? Falta pouco. Daqui a pouco, máximo mais uns 6 anos eu já consigo assim, ver. E é, Porque é legal você ter um trabalho assim, né? Que você fez com essa intenção e que aquilo perdura. é. Mas, voltando, Waldorf não é etiqueta, tá? Lembrando disso, tem muito mais envolvido. Waldorf não é uma lista de técnicas artesanais que você domina e que tornam um boneco Waldorf. Pelo contrário, você pode fazer um boneco Waldorf com um pano e um nó e uma batata, tá? E você fez uma boneca Waldorf. Não é pela técnica, né? É a intenção do boneco. Então, se você quer fazer um boneco Waldorf, ou você quer ensinar um boneco Waldorf, você precisa estudar a pedagogia que o formou, né? Que o construiu daquela forma. Entender como cada informação ou ausência de informação influencia a criança. Porque a estrela da história não é a boneca, é a criança. É a criança. Aí, quer fazer um boneco que a estrela é o boneco, aí você tem que partir para uma bonecaria autoral, com uma Uhum. etiqueta autoral, ou Perfeito. com uma. Se você precisar de uma. Porque no início a gente é um pouco inseguro, mas se você precisar de uma chancela, você pode buscar uma chancela na bonecaria europeia, porque ela existe antes mesmo de existir a pedagogia Waldorf, não está atrelado. Não foi a pedagogia Waldorf que criou esse tipo de boneco, né? Ela pegou essa cultura e modelou para que ela pudesse oferecer de forma pedagógica, com efeitos diretos na criança. Então, é importante só a gente ter esse cuidado, né, de não querer etiquetar a Waldorf, porque não é. É europeu. É uma bonecaria europeia, de elite, sensacional. Assim, das melhores profissionais de bonecaria do mercado usam aquelas técnicas e tem aqueles resultados. Não quer dizer que é Waldorf. E ser Waldorf não tem que custar mais ou menos.
é só uma característica para quem conhece e está interessado em ter um objeto que vai atuar de um jeito diferente na criança, onde a pessoa está atenta a essas necessidades. Era isso que a gente, né? Que a gente fala e refala e fala de novo e tal. E os cuidados de não pegar o bonde andando e fazer besteira, que nem uma vez. Grace, quando faz busca por hashtag Waldorf, ela chora. Ela senta e chora, porque vê de tudo, né? É um negócio assim. Então, por exemplo, eu dei um exemplo. Tem gente que não coloca, faz uma boneca que não é Waldorf, e aí bota os olhos e não bota a boca na boneca. Bota os olhos, bota o nariz, bota a orelha, mas não bota a boca. Que ela fala que a boneca é Waldorf, que ela fala no coração. Grace, vamos falar. Desconheço. É o que eu tenho a dizer. Qual é a informação que a gente passa para a criança quando a gente coloca todos os sentidos e não coloca a boca? Eu conheço uma boneca que é uma gatinha branca que é assim, de resto, eu não sei nada, não. Né? E a informação que eu tenho é, eu não fala. posso atuar através da minha fala, que é uma característica extremamente humana. Os bichinhos não falam, nós seres humanos falamos. É Sabe? muito Então, grandioso, tem muita pessoas coisa por trás. vão pegando pequenas informações e vão falando, é porque foi inspirada na pedagogia Waldorf, por isso que ela não tem boca. Aí o pai e a mãe também não sabem, compra aquilo, tá dando para a criança achando que tá dando uma coisa e tá dando outra. E tá dando outra. Ô, Fabiana, sabe, a Priscila também participa disso comigo. Existe uma tendência de achar que o que chamam de boneca Waldorf é só para quem está em escola Waldorf, que é só para quem pode pagar R$ 200 numa boneca, né? Eu acho que é um ponto importante da gente trazer aqui também. Porque parece, a gente falando que não, é só uma ganguezinha, e não é essa a ideia, muito pelo contrário, né? Eu, Grace, assim como Fabiana, assim como Priscila, desejamos nós que todas as crianças do mundo tenham bonecos carregados de sentido e significado como as que nós conhecemos, as que nós fazemos. Cada criança no mundo, a gente quer mesmo. Porque eu quero que o mundo esteja muito melhor, muito mais afetuoso, muito mais verdadeiro, muito mais autêntico, muito mais atuando, né, nas transformações. A gente está muito precisando disso. Então, às vezes eu falo, é porque você fica nessa bolha aí, nessa, como é aquele negócio que fala de vidro? Redoma de vidro, Redoma. Waldorf, né? Não é assim. Eu vejo que é uma tarefa, inclusive eu escrevi no post da Priscila, que é uma tarefa nossa, que está há bastante tempo atuando já, e se aprofunda nisso, de formar novas bonequeiras com essa visão, né? Porque também não é só ir lá, gravar umas aulas, botar no Hotmart e seja feliz para a vida. Não é assim. A gente precisa estar junto com as pessoas, né? Porque realmente as questões chegam. Então, por exemplo, eu estava fazendo o curso lá com as meninas e a gente entrou na coisa da calcinha, né? Botar, não botar calcinha. Então, são questões que chegam de fato. E se nós não temos esse direcionamento para o que eu quero oferecer para a criança, o que eu ofereço que tem um impacto nela, eu simplesmente vou fazendo de qualquer jeito, né? Então, não está circunscrito à escola Waldorf. É isso que eu queria, assim, que a gente pudesse conversar mais sobre. Eu acho importante de trazer as perspectivas de vocês também, né? Sim, e se alguém tiver dúvida, acho que a gente já deu bastante material e esclarecimento, tá? Quem está assistindo, se tiver alguma dúvida, pode falar também, manda ali. Eu vi uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente responder, eu vi aqui nos comentários, que é a questão ela pediu uma indicação de livro, né, para que a gente pudesse falar sobre esses livros, né, sobre a pedagogia Waldorf vinculada à boneca, ao brinquedo Waldorf, né? Ai, Grace! Tava com ele aqui. Minha querida boneca. Que alguém levou minha e eu não tenho. Minha querida a Grace boneca. tem. Bola e boneca de Luísa Mairão e Sandra Schmidt, né? O sobrenome dela eu sempre acho difícil. Minha querida boneca, lindíssima. A gente sempre revisita. Que daí, como a gente não está falando só de boneca, criança brincando, quem é educa? Não, a gente não combinou. Porque esse é muito do brincar, né? Dos brinquedos, então do olhar do educador e dos pais
para o brincar da criança. Então, acho que esse aqui é incrível, esse livro, eu acho ele maravilhoso, da Luísa Lameirão também. Isso. E aí, outros Isso que eu deixo são... como plus, eu gosto muito desse aqui da Vai Negli mostrando aí que eu vou pegar o Ortega. meu. O fio da tessitura, o fio do trabalho manual na textura do pensar, sentir e agir humanos. Gosto muito, é mais Ai, voltado que para o lindo! currículo, né, da pedagogia Waldorf. Contudo, tem questões muito interessantes aqui. E Tecendo a Vida, de Ana Cairello, Tecendo que a Vida. Aham. também traz questões do currículo dentro da pedagogia Waldorf, da disciplina de trabalhos manuais, e também tem muito sobre o fazer, sobre a atuação da gente e tudo isso que está Ó, em volta. eu indico esse daqui também, ó. Também. Eu Sim, indico sim. dois. Minha querida boneca, que é pequenininho, é É. barato, fácil de achar, não tem nenhuma dificuldade, tá? E Ó, é que super legal. rápido de ler, ó, fantástico esse livro aí. Quem não é do mundo Waldorf, não quer se aprofundar, mas quer entender para não falar besteira, compra o Minha Querida Boneca e lê. Já é, assim, um resumão bom pra caramba. Ah, pô, legal esse negócio, que eu entender um pouquinho mais. Ó, a pedagogia Waldorf. Ele Isso. resume o que é um pouco o que é a Rudolf pedagogia Tudo Waldorf. fluxo. E para quem não tá, tipo, eu sou autodidata, né? Eu não fiz seminário, não sou nada disso. Não sou mãe Waldorf, não tenho isso. Mas sou entusiasta, então sempre busquei aprender, ler, porque eu gosto do assunto. A antroposofia, quando entrou na minha vida, entrou para ficar. Medicina Sim. antroposófica, tudo, nossa, é Sim. sensacional. Essa é o que eu É. faço. E a pedagogia, ela faz parte de várias coisas. Mesmo para quem já tem filho um pouquinho mais crescido, quando eu descobri, as minhas, eu acho que a minha mais nova tinha 8 anos. E, cara, eu vou te falar, até hoje eu aprendo coisas que ainda uso. Não só com elas, como comigo, porque eu também tenho que me recriar, me refazer, me entender. Então, Olha aqui, ó. criança somos todos, só muda É. um pouco a idade, né? com As certeza. dificuldades, elas estão ali para a gente superar. E as orientações que tem ali, elas fazem muito sentido para a nossa vida também, não só para as Isso. crianças. Então, recomendo Minha pra querida caramba. boneca tem um capítulo que chama Boneca para criança de 3 a 10 anos. Depois ela fala de 11, 12 anos, a atuação pedagógica da boneca. É um livro muito, muito lindo, muito especial. É excelente esse livro. Eu emprestei e não me devolveram. Depois que eu cobrar de Tem que É sempre botar assim, né? um Livro a catador gente não pode devolvedor. emprestar. Emprestou, perdeu. Aí não sei Mas se o era isso. pessoal Se tem alguém tiver, dúvidas. É, que a gente se está alguém tiver falando, alguma né? dúvida, alguma pergunta, manda. Grace também tem que sair, né, Grace? Já tá na tua É. hora? Não, mas eu tô com Grace, flexibilidade, assim, tá? não Tá queria me tranquilo? Então prolongar vai. Então, demais. a hora que precisar sair, sai. Se alguém Tá, tiver alguma obrigada, pergunta, querida. manda. Deixa eu. Você havia mencionado o boneco simples de nós, e no Minha Querida Boneca tem uma ilustração dele, acho tão precioso. Ai, olha lá. Esse é um boneco de nós, né? É uma indicação de um primeiro Sim. boneco que a gente pode fazer, muito bonito. Uhum. A live Ah, tem uma vai live ficar salva, gratuita né, desse boneco Natália? aí no feed da Fabiluli, tá? Esse Sim. bonequinho de nós aí tem uma live gratuita no feed da Fabiluli. Vai no IGTV da Fabiluli que tem essa naninha aí que eu já ensinei as pessoas a fazerem. E várias pessoas já fizeram em casa, com o material que tem em casa, e Isso. adoraram, as crianças também, e é de graça. Ou seja, quando falam também, Grace, tem uma coisa, o boneco elitizado, né? Se você quiser comprar, talvez, de uma bonequeira com muita experiência e tal, talvez seja mais caro mesmo. Mas se você tiver vontade de aprender, a internet está lotada de tutoriais gratuitos ensinando a fazer um boneco Waldorf. Lotada. Lembrando que um Lotada. boneco Waldorf não é uma sequência de técnicas, tem tudo isso que a gente está Sim, conversando, sim, né? Porque a sim. gente corre o risco da pessoa ir lá, seguir os tutoriais e esquecer tudo que a gente está Não, conversando, né? mas tem várias, tem professoras, Waldorf, inclusive, que ensinam a fazer e ensinam a Sim, questão da pouca expressão ou de nenhuma expressão. Ou seja, é acessível. Hoje a gente vive num mundo em que se você tem acesso à internet, você tem acesso a tudo, né? uhum, Basicamente, uhum. você Sim. queira aprender. Então, você tem o acesso ali. O material, você pode fazer camisa. Uma camisa de Uhum, algodão de casa. Você não precisa verdade. comprar um tecido muito mais caro, muito mais exagerado. Dá para Uhum. você, com o que você tem em casa, que tem a teu alcance barato, fazer um boneco para sua criança também. Ou Uhum. seja, não é elitizado. É que precisa de uma dedicação que a gente não foi mais ensinado a ter.
sabe? A Isso. gente vai ali e vai no prático. Que não tem tempo, porque tá cansado, porque tá de saco cheio, porque o mundo é difícil, né? Atuar no mundo é difícil, parece que cada dia que passa viver é um pouco mais cansativo. Então, aí quando você fala assim, tem que fazer isso, mas aí tem que aprender aquilo, vai levar 3 dias, a pessoa fala, não, vai na loja, compra uma de borracha, eu cresci assim e tá tudo certo, né? A gente Uhum, vai uhum. reproduzindo essas coisas. Mas se você quiser fazer, aprender, né, abrir essa janelinha aí de conhecimento, tem várias formas de você fazer isso de graça. Lembrando que o caro está agregado ao conhecimento sobre educação. Sim, e a coisa mais cara de uma boneca, na verdade, para mim, bom, bonequeira é mão de obra, né? Mão de obra. Não é tanto o material. É mão Com de obra. certeza. Você pega uma pessoa, bota ela 3 dias trabalhando para você. Uhum. Pessoa, gente, não, É não isso. dá E outra, né? para Essa ver. responsabilidade que a gente tem, esse vínculo que a gente cria com quem recebe, as famílias, a criança, isso tem um valor, né? E como a Fabiana já colocou antes, nós temos uma vida, não é porque a gente faz boneca, aí tem aquela, você faz só boneca ou trabalha também, né? Que a gente escuta. Então, meu trabalho é fazer bonecas, né? E eu preciso pagar minhas contas. Eu também, tenho luz funcionando, internet, visto, né? Como tenho E filha na conteúdo, né, escola. Grace? Agora, com o mundo digital, com a rede social, a gente gera conteúdo. Nenhum conteúdo Sim, é de graça, todo não. conteúdo é pago. Você tem que estudar, você tem que Sim, parar um tempo ali fazendo, você tem que divulgar. Então, até para a gente estar aqui divulgando o que a gente investiu do nosso bolso para aprender Isso, e para se tornar, a gente está gastando dinheiro. Tanto com dinheiro certeza. físico do equipamento de celular, da conexão de internet, né, de tudo, e do tempo. Uhum, Você tem suas coisas, você tem suas coisas, eu tenho as minhas coisas, e a exato. gente está gastando esse tempo. Na verdade, a gente está dando esse tempo para também lembrar outras pessoas que elas podem seguir outros caminhos, né? Dar um Uhum, conhecimento. é isso mesmo. é. Ai, ai, muito bom. Pode ver Antes que eu da tinha gente que encerrar, a gente já vai falar encerrar? sobre Eu isso. queria Eu já fui só. radicalizada no mundo acadêmico. A vida é cheia de Bem-vinda. radicais, meu bem. Seja É, radical nas coisas boas, entendeu? E o restante, deixa pra lá. Sim, então, antes da gente encerrar, eu separei um verso para ler para vocês e para todo mundo que está nos assistindo e que vai assistir depois, que é do Steiner, né? E ele fala: se a criança é capaz de entregar-se por inteiro ao mundo ao seu redor em sua brincadeira, então, em sua vida adulta, será capaz de se dedicar com confiança e força a serviço do mundo. Rudolf Steiner. Fala Então, de vamos novo, prestar Priscila. muita Fala atenção mais nos uma vez. brinquedos, Fala nos mais uma vez isso brinquedos. aí. Vou ler mais uma vez. Não lê mais Se a não. criança é capaz de entregar-se por inteiro ao mundo ao seu redor em sua brincadeira, então, em sua vida adulta, será capaz de se dedicar com confiança e força a serviço do mundo, né? É isso. Então, a gente presta um pouquinho de atenção nos brinquedos que a gente oferece para as nossas crianças, porque elas estão ali de braços abertos para receber, elas estão inteiras por ali, né, para brincadeira. E ali elas aprendem sobre o mundo, aprendem sobre elas mesmas, sobre o próprio corpo, né, se movimentando. Então, é com muito amor que a gente faz cada boneca, né, e dedica a essas crianças. Então, vamos prestar atenção, né, no que a gente faz e no que a gente fala e no que a gente oferece para ela. Que diferença. É isso. Bacana, gente. É Obrigada. isso. Obrigada por Obrigada, terem Um beijo para gratidão. todas. Muito como a Gratidão. obrigada. Paty falou, às vezes é um assunto que se torna um pouco espinhoso, né? Mas quando fica espinhoso é pelo próprio ego. Se ficou espinhoso para alguém, observa em si. Não, não é a nossa intenção criar nenhum tipo de animosidade, nem de desconforto, nem nada disso. É mesmo ampliar mais esse conhecimento para que todas as pessoas possam ter, né? E possam saber o que estão falando e fazendo. Uhum, Você desvincular de uma etiqueta Waldorf pode ser muito libertador, né? sim. Pode te dar aquele espaço de fazer o que você quiser, né? De você colocar a referência que você quiser naquele produto que você está fazendo. Não necessariamente você precisa ser uma educadora,
Mas se você se propor a fazer algo para a criança, busque conhecimento pedagógico de qualquer frente. Se a gente está falando de Waldorf, busca da Waldorf. Para você realmente poder atuar com a criança de um jeito bom para ela. Como né, aquilo que vocês duas falaram antes, o foco é a criança e não o resultado artesanal de um produto. Uhum. Se você está fazendo para a criança, o foco é na necessidade dela e não na sua necessidade de expressão através de algo, né? Então, dosa bem isso. Nem todo mundo consegue ser tão simples assim. Às vezes a gente quer se colocar. Então, faz linhas separadas, sabe? Toma cuidado com isso, para você não embolar o meio de campo. Eu gosto muito de usar as minhas bonecas como exemplo do que não é Waldorf, em respeito à própria pedagogia. Não é Waldorf. E eu acho isso sensacional. Eu acho que dessa forma eu ajudo, né, as pessoas a se orientarem. Tipo, não, isso não é Waldorf. É aquela outra coisa ali e eu tenho que entender mais sobre isso. Vou deixar, Carla, vou deixar salvo. Se o Instagram deixar, vai ficar salvo. Vou salvar assim que terminar, tá bom? Queridas, muita Obrigada. gratidão. E a mais que isso, eu quero que esse momento que Fabiana oportunizou seja a amostra real de que não há concorrência entre bonequeiras. Há troca, há crescimento mútuo, porque é assim que a gente acredita no mundo, cada qual do seu jeitinho, trabalha com a sua força, com o seu tom a mais, com o seu tempero, e juntas a gente alcança muitas outras pessoas. Eu me coloco aberta se alguém quiser escrever. Tem curso que também ofereço, né? A Fabiana está oferecendo curso, Priscila ainda não, mas ela já está botando no forninho, né? Porque a gente tem essa intenção mesmo de chegar em muitos lugares. Então, beijos, queridas. Um beijo, Gratidão a todos que participaram. Obrigada. Foi muito bom. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Grace. Obrigada, tchau. Beijo. Obrigada, tchau. Tchau.